Oi, boa noite, pessoal. Estamos nós aqui reunidas hoje. Primeiro Boa noite, ciclo pessoal. webinar de mediação da Integra Educação Avançada. Eu estou aqui com as convidadas, a nossa coordenadora Mariana Souza, a Bianca Ertal e a nossa convidada de hoje, que é a Fernanda Levi. Eu vou passar a palavra para a Mariana, que ela vai contar para vocês o que a gente vai discutir essa noite. Vai, Mari. Obrigada, Ana. Boa noite. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo pela página da Integra no Facebook. A gente hoje está dando início a um ciclo de palestras, um ciclo de webinars sobre temas de resolução de conflitos, mediação e outras formas de solução de conflitos. Esse ciclo de palestras foi pensado com base no nosso programa de pós-graduação em mediação e soluções de conflito. É um programa muito completo. Quem tiver interesse em dar uma olhada, está lá no site da Integra. E essa pós-graduação ela vai ser oferecida de maneira presencial a partir do próximo ano e vai contar com nomes realmente de referência nesse mercado de resolução de conflitos no país todo e também no exterior. Então, nós montamos esse ciclo de palestras pensando nesse conteúdo da pós-graduação, pensando nesses professores de renome que são nossos parceiros nesse curso e convidamos alguns deles para virem, uma vez por mês, falar um pouquinho sobre o tema que será o seu tema de aula na pós-graduação. Então, a gente está começando hoje com a professora Fernanda Levi. Fernanda, que é advogada, mediadora, presidente do CONIMA, uma das maiores referências em mediação e resolução de conflitos no país, sem a menor sombra de dúvida, e sócia do Instituto da COR. Fernanda nos deu aqui a honra de aceitar o convite para abrir essa série de palestras. Então, obrigada, Fernanda, seja bem-vinda. E eu vou apresentar e também, na sequência, passar a palavra para a minha colega, a professora Bianca Ertal, que me ajuda aqui nessa missão de montar e coordenar essa pós-graduação. A Bianca também é advogada, mediadora, uma eterna estudante das formas de resolução de conflitos. A Bianca está sempre muito antenada e sempre procurando novas formas, novas ferramentas na área de resolução de conflitos. Então, é muito bom poder contar aí com a parceria da Bianca nesse projeto. Então, vou passar a palavra para a Bianca para que ela possa dar início aí às conversas com a nossa convidada Fernanda. Obrigada, Mari. Obrigada, Ana. Fernanda, é um prazer ter você aqui. O tema de hoje, pessoal, são as habilidades e competências do profissional resolvedor de conflitos. E é um tema muito interessante porque, primeiro, trazer essa clareza, acho que seria bom começar por esse ponto, né, Fernanda? O que é o resolvedor de conflitos? Quem é esse profissional? Qual é a extensão da profissional dele? E qual seria esse perfil? Como seria a construção desse perfil, né? O pessoal que está aqui assistindo poder identificar como se comportar, se está apto para essa profissão. Obrigada, Bianca. Obrigada, Mariana, pelo convite, Ana Paula. Acho que quando a Mariana fala que é uma missão, realmente é uma missão. A vida acadêmica é uma missão, resolver conflitos de maneira adequada também é uma missão. E quando ela se refere a você, Bianca, como uma eterna estudante, talvez seja essa maior qualidade que a gente possa encontrar, né, em todos nós, porque somos eternos aprendizes. E então, assim, eu cumprimento todos que estão nos ouvindo. É uma alegria estar aqui com vocês para falar sobre um tema que é uma paixão e uma missão ao mesmo tempo. Bianca, quando a gente fala de um resolvedor de conflitos, a gente está falando de uma gama enorme de pessoas. E isso faz muito sentido com o próprio plano de ensino da pós-graduação, né, que visa
tratar de maneira especial a mediação, e ao mesmo tempo abre esse panorama para a gente pensar que, para além do Poder Judiciário, há várias maneiras da gente conduzir, prevenir, fazer gestão de conflitos. Então, se num determinado momento a gente olhava somente para o Poder Judiciário como uma única porta, hoje a gente tem muitas portas, né? E a gente vem fazendo esse trabalho há muitos anos. E então, quando a gente fala de um resolvedor de conflitos, a gente pode pensar que cada um de nós é um resolvedor de conflitos, para começar, né? Na medida em que todos nós negociamos o tempo todo. E na hora que a gente atua como um negociador, seja de maneira informal ou mais, né, especialmente como um profissional da área de negociação, nós estamos falando de um resolvedor de conflitos. Na hora que a gente está, então, nesse primeiro modelo, que é a negociação, e realmente é um primeiro modelo, porque o convite que a gente faz é que a negociação seja um modelo primário, para depois a gente ir buscando outros recursos, né, para além das nossas próprias capacidades em resolver os nossos próprios conflitos. A partir disso, a gente pensar na releitura da negociação, ou seja, da negociação enquanto ciência, né, e arte, a gente vai perceber que muitas são as habilidades que dizem respeito a um negociador. E a gente vai ter toda uma escola aí de Harvard para nos ensinar sobre essas habilidades, como, por exemplo, né, diferenciar a posição de interesses, buscar os interesses na hora das nossas negociações. E eu estou falando de um ambiente ainda de uma negociação direta, mas nós também podemos pensar em um negociador que vai atuar ao lado de uma das partes. E aí ele vai certamente utilizar muitas das habilidades em buscar o interesse do seu cliente e, ao mesmo tempo, contemplar, ou pelo menos perceber qual é o momento ou o espaço comum para que eles se encontrem num acordo. Então, a gente já começa pela negociação. Aí, se a gente for andando, Bianca, a partir do momento que a gente tem um conflito, se a gente passar esse conflito, por exemplo, para o ambiente jurídico, quem é o nosso grande, né, orientador, assessor? É o advogado. E hoje, cada vez mais, a gente busca, ou a gente propõe, ou a gente convida o advogado a exercer esse papel, para além de ser e é muito importante que ele assessore o seu cliente, defenda seu cliente, que ele seja um resolvedor de conflitos. Né? E você que trabalha com as práticas colaborativas sabe muito bem o que significa esse novo papel do advogado, que pode ser inserido numa metodologia como as práticas colaborativas, mas também, e especialmente, pode trabalhar de maneira cooperativa. E na hora que ele trabalha de maneira cooperativa, não significa dizer que ele deixará de defender os interesses do seu cliente, muito pelo contrário. Talvez ele defenda ainda mais os interesses do seu cliente, sendo um advogado que olha para além do direito, contempla o direito, mas também olha para além do direito. E aí são muitas as habilidades desse novo advogado. Então, a gente já está falando de dois momentos, da negociação direta e do advogado. Faz sentido para você, Bianca, assim, esse papel do advogado hoje de resolvedor de conflitos? Sim, totalmente. Ainda mais quando você pensa que ele passa a ser um consultor, uma pessoa que pode trazer soluções, e aí nesse momento eu acho que a criatividade, né, o fator criativo do advogado tem tudo a ver com essa habilidade, essa competência que ele precisa ter. Não somente de uma posição passiva, né, uma posição ativa de compor alguma solução. Totalmente. Sim, você traz um fator extremamente importante, daí eu acho que para todo o cenário do resolvedor de conflitos, que é a criatividade. Pensar em opções, né? Sair da barganha, sair do ganha-perde e buscar ampliar,
né? Sair da proposta e contraproposta, né? E pensar em opções que vão agregar valor enfim, a resolução do conflito. Então, você já traz aí, acho que um dos pontos, né, que diz respeito de maneira muito comum a todos os resolvedores de conflitos. Porque nós também, na hora que estamos negociando diretamente, precisamos ter muita criatividade e precisamos lidar com as nossas emoções, que é outra habilidade, Bianca. Assim, o autoconhecimento é extremamente importante. E aí a gente fala do autoconhecimento tanto do negociador, também como do advogado, para perceber qual é o espaço dele, né? Aonde ele em que lugar ele se sente mais confortável, qual é o perfil dele de atuação, para que ele possa desenvolver todas essas habilidades que ele vai agregando ao longo dos seus estudos, da sua experiência e da sua carreira. Enfim, a gente já caminha aqui por esses dois momentos. Mas vamos imaginar o seguinte, a gente tem outros resolvedores de conflitos também, né? E eu estou caminhando pela pós também um pouco, né? Porque eu acho que a pós tratará desses temas de maneira profunda. Na próxima semana, vamos falar sobre mediação com o Leandro Renault. Então, assim, a gente vai ter um desenho de sistemas, enfim, são muitos os personagens que trabalham na prevenção, na gestão e na resolução de conflitos. Exatamente, até por isso que foi muito pensado esse tema também já no primeiro módulo da pós, porque antes mesmo de se falar na técnica, né, da mediação, a importância de se trazer o comportamento, o perfil, essa análise mais interna do autoconhecimento, eu acho que vem como uma boa introdução ao que vem depois, né? Que a gente, antes de depois entrando na técnica, na parte do segundo módulo, que vai se falar de mediação, de negociação, mas a importância de trazer esse tema das habilidades pessoais. Eu, como indivíduo e como profissional, como que eu me coloco diante dessa técnica, né? Então, é um olhar primeiro para o indivíduo. E por isso, a gente começando aqui também com o seu tema. E assim, como eu me percebo, como eu me vejo, e como eu posso desenvolver algumas habilidades que, em princípio, eu penso não ter, e que depois descubro ter, né? Por exemplo, paciência. Paciência é algo fundamental para enfim, toda pessoa que trabalha com conflito. Sem dúvida. A escuta, né? A escuta paciente e ativa, presente, e mesmo durante o processo, muitas vezes durante um processo, seja ele de negociação, de mediação, ou mesmo um processo judicial ou arbitral, ou dentro das empresas, um desenho de sistemas, enfim, todo mundo que está envolvido com um conflito, geralmente, ele está com as emoções, vamos dizer assim, mais tocadas, ainda que não aparentes, porque significa, por vezes, um risco de perda de algo que para ele é muito importante, para essa pessoa é muito importante. E nesse transcorrer, muitas vezes as pessoas têm a sensação ou acham realmente que não vai ter solução. E aquele terceiro, né, ou aquela pessoa que está envolvida, ou esse resolvedor de conflitos, se ele desenvolver a paciência, ou se ele for uma pessoa com um perfil mais paciente, ele vai trabalhar com o tempo. E o tempo é uma ferramenta muito importante para toda a gestão de conflitos. Muito importante. O mediador, ele faz a gestão do tempo, está sempre, né, organizando a agenda e pensando quando que isso vai entrar, que momento essa entrada é importante, que momento é melhor ficar no silêncio, na pausa. É uma gestão do tempo absurda. Concordo muito. E o tempo das pessoas, né? O tempo das pessoas tomarem as decisões, o tempo delas participarem enfim, de um processo, seja ele qual for, né? A gente está fazendo aqui um recorte para a mediação, mas cada um tem o seu tempo. Por vezes, as pessoas que estão em conflito, e às vezes a gente tem multipartes,
cada um está vivenciando aquele conflito por um tempo diferente. Para alguns, esse conflito já está, vamos dizer assim, digerido, né? Para outros é uma surpresa, para outros tem uma escalada. Então, essa também eu penso ser uma habilidade muito importante para qualquer resolvedor de conflitos. Sem dúvida. E a gente vai caminhando, Bianca, porque assim, se a gente pensar no modelo, a gente está pensando aqui no modelo autocompositivo, né? Mas se a gente pensar nesse conceito de multiportas e olhar para todas as possibilidades, e for para um modelo adjudicatório, ou seja, aquele que um terceiro dá a decisão para a gente, seja ele um juiz, ou seja ele um árbitro, né? No modelo da arbitragem, em que duas pessoas, dependendo do tipo de direito patrimonial disponível, aquele que a gente pode negociar, e a gente escolhe alguém, né, para dizer para a gente, com efeito de sentença, enfim, qual é a decisão daquele caso. Se a gente pensar no árbitro, pensar no juiz, quantas habilidades esses resolvedores de conflitos não têm de ter? Né? Imparcialidade, como desenvolver essa imparcialidade? Porque é muito, às vezes, assim, a gente vê um princípio, né? E na teoria, ele parece muito simples, né? A imparcialidade. Agora, todos nós temos as nossas experiências prévias, todos nós temos os nossos limites. E aí a gente volta para o autoconhecimento. Na medida em que eu preciso perceber qual é o ponto, ou qual é o momento em que a minha imparcialidade pode estar em xeque. Aí a gente alguns falam de multiparcialidade, outros falam de parcialidade, enfim, de imparcialidade ativa, porque é um trabalho constante. A gente tem que estar muito atento, né, para esse sentimento. Daí, de novo, a habilidade no trabalho enfim, das técnicas, eu fico pensando, né, na qualidade de um juiz, né? Qual é a grande habilidade dele? Ele vai certamente ter de ouvir, ele vai ter de analisar e ele vai ter de julgar. E ele vai ter que fazer tudo isso baseado, né, no ordenamento jurídico. Ele vai ser questionado, e ele é um ser humano, né, que por vezes vai ter de tomar uma decisão, dependendo, enfim, do momento de vida dele, que possa dizer muito respeito a um filho dele, por exemplo, que esteja vivendo alguma coisa muito parecida. Então, essas situações, é a vida como ela é, né? Imagina o número de informações que um juiz tem para analisar, né? Imagino que também tem que ter um senso analítico muito grande, uma capacidade analítica muito grande, de poder fazer uma análise e de aí tanta informação. A gente percebe, Bianca, por exemplo, eu já tive, e tenho certeza que você também conhece juízes, né, que já estudaram mediação, e eles falam o seguinte: olha, eu estou estudando mediação para conhecer as técnicas e como autoconhecimento. Eu já tive aluna juíza, dizendo para mim o seguinte: olha, a qualidade da minha audiência melhorou muito. Ela não vai atuar como mediadora, mas as habilidades, as técnicas que ela aprendeu num curso de mediação e depois vivenciando, porque a gente também sabe que um curso é uma primeira etapa, né, que a educação é continuada e a supervisão é necessária. Mas ela relatava, nunca me esqueci disso, ela dizia assim: olha, a qualidade da minha audiência melhorou muito, hoje eu escuto de uma outra maneira. Então, Sim, eu imagino que tem também, uma vez que você entra em contato com as técnicas da mediação, as ferramentas, você passa a ser um pouco mediador de si mesmo também, né? Você começa a aplicar aquilo na sua vida. Então, por consequência, profissionalmente também. Acho que é uma transformação. William Ury, ele fala num dos livros dele, talvez o livro mais recente, que ele fala
eu acho que chama Negociando com Você Mesmo, algo assim, é justamente nessa perspectiva, né? E quantas vezes ele nos leva a subir no balcão? Ele fala assim, olha, suba no balcão para ver a distância o que você está vivenciando. E nós, na hora que estamos vivenciando, e não precisa ser um conflito muito complexo ou muito escalado, basta a gente ter vamos dizer assim, uma desavença, para a gente perceber como somos inundados por inúmeros hormônios, e dependendo do nosso perfil, né, como a gente reage. Então, subir no balcão, ou seja, ver a distância, não é tão fácil como parece, é um exercício. É um exercício de observação, né? Você tomar um passo e olhar aquilo como um observador que está fora emocionalmente da situação, é bem complicado. E são habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo de estudos, experiência, né? E é um eterno fazer, saber, aprender. Muito bom. Fernanda, o que você diria para uma pessoa que está pensando em começar a especializar nessa área, que para ela conseguir identificar nela alguns traços de que vai dar certo, que eu ouço muito assim, pessoas que fazem curso de mediação e que falam, nossa, mas eu sempre tive essa habilidade em família, eu já era uma mediadora nata. Isso você acha que é muito comum acontecer? Pessoas que vão fazer mediação e se descobrem que já tinham isso, uma habilidade nata? E esse é um ponto importante e ao mesmo tempo desafiante, porque muitas pessoas e há, enfim, uma corrente que entende que na medida, e até experiências estrangeiras que dizem, eu me sinto mediador, então eu sou mediador, eu não preciso de uma capacitação. Por quê? Porque eu tenho perfil, né? Eu tenho perfil conciliador. Então eu escuto muito isso, olha, nossa, mas eu já fazia. Quando a gente vai, por exemplo, para dentro da empresa, especialmente recursos humanos, o gestor de recursos humanos é alguém que a porta dele não para de ser, né, acionada de pessoas trazendo conflitos. E ele diz assim, nossa, mas eu faço isso, né? Eu trabalho com isso, eu medeio, né? O tempo todo. E a gente fez recentemente uma pesquisa pela BRH. Nós estamos na 3ª edição agora, pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, e nós perguntamos para o gestor como é que ele se via, e todos diziam assim, não, eu pratico mediação, então em lato sensu. E aí a gente fala, bom, existe a arte que é milenar, todo mundo conhece alguém, desde que o mundo é mundo, sempre teve alguém na família que era aquela pessoa que aproximava, que construía pontes, que, enfim, que colocava, né, que tentava facilitar a comunicação. Agora, atuar como mediador, a gente está falando, enfim, de uma outra dimensão. A gente está falando de uma técnica que necessita ser aprendida, exercitada, supervisionada, e é um trabalho de uma vida. Então, eu diria para essa pessoa que tem esse perfil, que o trabalho dela pessoal em relação a alguns temas vai ser mais fácil, porque ela já tem um perfil conciliador. Então, por natureza. Então, provavelmente ela será mais paciente, provavelmente ela terá uma escuta mais ativa, provavelmente ela será uma pessoa mais acolhedora, porque, enfim, são perfis de pessoas que são reconhecidas como pessoas que conciliam, enfim, que aproximam os outros. Agora, estudem. Já que vocês têm esse perfil, aproveitem, né, para desenvolver cada vez mais. A gente pode fazer, por exemplo, uma analogia com alguém que tem uma facilidade, me veio agora, uma facilidade para desenhar, por exemplo. Né? Eu tenho uma facilidade enorme para desenho, enfim, eu tenho uma veia artística. Na hora que essa pessoa vai para um curso, né, e começa a desenvolver, e ter um tutor, ter um professor, ter um orientador para desenvolver aquela habilidade que talvez fosse inata nela,
isso vira uma técnica. É muito legal isso que você falou de que essa pessoa vai trazer características que vão ajudar, mas por outro lado ela vai ter que estar atenta também ao que não é do perfil, que é uma técnica de prática, né? De estar atento, de treino, de exercício, que isso acontece muito, até porque é preciso observar que a mediação, por mais que você tenha estudado, seja qualificado, cada mediação é uma nova situação que se coloca, são novas possibilidades, então tudo não está 100% mapeado, né? Cada mediação é única, cada conflito é único, ainda que, por vezes, aqueles mediadores, por exemplo, que estão atuando em larga escala, especialmente na mediação judicial, enfim, que possam ter a percepção de que vem outro caso de família. Não é outro caso de família. Cada caso é único, é essencial. E nós também não somos os mesmos, Bianca. Então, nós não somos, que bom que não somos, né? Que bom que não somos, né? A Fernanda que eu era ontem, né? Eu espero que seja hoje uma Fernanda diferente e melhor, né? Que a gente vá trabalhando cada ponto. A gente talvez não consiga fazer isso diariamente, certamente. Agora, a gente tem lá no dia 1º de janeiro, aquele dia de 31 de janeiro para dia 1º, que a gente fala assim, agora sim, né, eu vou fazer essa lista, né, de situações que para o próximo ano eu vou atender. Geralmente, a gente acaba levando essa lista eu pelo menos acabo levando boa parte dessa lista de um ano para o outro, como, por exemplo, fazer ginástica. Mas, enfim, né, a gente confia que no próximo ano a gente consiga superar esse ponto também. Mas é isso, Bianca, é um exercício contínuo. Né? Tem uma pergunta aqui que a Ana fez. Quais são as profissões mais indicadas para ser mediador? Onde você pode aplicar, quais são as profissões que dá para você aplicar essas características de mediação, as que são as mais fáceis assim de identificar? Assim, tem 2 aspectos, se eu entendi bem a pergunta, né? Eu acredito que eu tenha entendido. Pelo que eu percebi, assim, qual é a profissão que eu posso usar as ferramentas de mediação? Eu não vou atuar como mediador, é um lado, né? Eu não vou atuar como mediador, mas eu posso usar as ferramentas de mediação. Eu diria, quem que perguntou, Bianca? Bom, enfim. Foi a Ana Paula. Então, Ana Paula, eu diria que todas, Ana Paula. Eu não consigo ver alguma profissão que a gente não consiga usar as ferramentas. Vamos pensar no médico. Né? Recentemente eu estive no médico e ele perguntou para mim qual era a minha função e tal. Ele virou e falou assim, nossa, eu preciso estudar, porque eu tenho tantas situações aqui difíceis que chegam famílias que têm que tomar uma decisão e eu às vezes fico com bastante dificuldade, por exemplo, uma cirurgia que vai acontecer, um transplante, decisões sérias. Então, estou dando um exemplo que aconteceu comigo recentemente, uma fala de um médico. Pensa num corretor de imóveis, pensa num vendedor, num advogado, num engenheiro, enfim. Eu acho que todas as profissões, na verdade, assim, todas as pessoas se beneficiam. Daí o nosso sonho de consumo, da gente ter essas disciplinas na grade do ensino básico, né? Para que isso já vem acontecendo, né? Mas para que as crianças aprendam a identificar sentimentos, desenvolver habilidades, né? Desenvolver diálogo produtivo, porque isso faz bem para todo mundo. Trabalhar já esse conteúdo de inteligência emocional desde cedo, né? Já é uma forma de gestão do conflito, já desde cedo, seria realmente muito bom. Não, você trabalha flexibilidade, né? Que é outro ponto importante. Flexibilidade, criatividade, enfim, a gente tem a nossa escuta, a gente tem muitos pontos, né, a serem trabalhados e desenvolvidos. E algumas pessoas, Benca, como você falou, já têm isso de uma maneira mais natural.
E aí, assim, também atenção, porque às vezes as pessoas entendem que por já ter essa, vamos dizer assim, essa habilidade natural, não precisa desenvolver uma técnica que amplie essa habilidade. E as outras que ainda não têm, fazem um trabalho de ajuste, eu diria que de ajuste, porque e esse trabalho a gente eu sempre falo assim, ok, a gente leu, a gente esteve numa aula, mas a gente precisa praticar isso no nosso dia a dia. É isso. Uma outra questão que pode estar rondando ainda quem está na dúvida é a forma como cada pessoa se coloca diante do conflito, assim, né? Queria que você falasse um pouquinho o que o conflito pode proporcionar em termos de transformação, e para quem ainda está um pouco reticente de será que eu dou conta de trabalhar com conflito, o que a gente pode gerar a partir disso? Bianca, quando você me faz essa pergunta, me faz lembrar a sua pergunta anterior, quando você se referiu a pessoas que já tinham vamos dizer assim, um jeito, um perfil, né, para trabalhar com mediação e vem para a mediação. Há também pessoas que passaram por conflitos muito sérios, que também vêm para a mediação. Né? Então, eu percebo, por exemplo, passaram por uma experiência de vida, né, em que tiveram de enfrentar um conflito pessoal e que num determinado momento, e esse conflito se estendeu, foi muito marcante, e num determinado momento eles conhecem a mediação, ou por estarem num processo como mediandos, né, ou, enfim, porque a vida acabou mostrando, ou por um curso, ou por alguém que indicou. Então, essas pessoas, às vezes, também vêm para a mediação. Outras pessoas também vêm para a mediação por receio do conflito. Não gosto de lidar com conflito, eu não quero ter conflito, então eu preciso aprender a lidar com conflito para não ter conflito. E assim, acho que a primeira conscientização, que acho que todo mundo sabe, mas que fica às vezes difícil da gente aceitar, é que o conflito é inerente à condição humana. Todos nós temos conflitos, todos nós vamos viver com conflitos. A grande sabedoria é transformar o conflito, aprender com o conflito, saber lidar com o conflito. Quando a gente... E isso pode acontecer, como a gente falava lá no início, como mediador, como negociador, né? Enfim, eu negociando os meus próprios, ou antes disso ainda, internamente, e aí a gente está falando, né, não de meios de solução de conflitos, vamos dizer assim, entre pessoas, mas internos, e na sequência, eu com outro, eu com muitas outras pessoas, ou eu na condição de um profissional que vai trabalhar com conflito. Então, a gente percebe também nas capacitações, nas formações, né, especialmente quando os alunos vão para a parte prática, que muitos, às vezes, se sentem muito receosos de repente, estarem diante de um conflito escalado, por exemplo, numa mediação. Mas e se eles brigarem? E se um gritar? E se um sair da mesa? E como é que a gente faz com tudo isso? Então, tudo isso a gente aprende, né? Pensando que nunca um caso é igual ao outro. Né? Mas se a gente se a gente está fincado, se a gente está lastreado em bons princípios, se a gente está trabalhando essas habilidades para que elas em conjunto virem uma grande competência de mediar, ou competência de advogar, competência de negociar, isso facilita muito, né? Isso eu não vou dizer que garante, mas certamente te dá recursos para que naquele momento, diante de um conflito escalado, você saiba como agir. E também, além disso, eu acho que cada situação, cada mediação, você vai ficando mais resiliente, né? E também vai
tomando consciência de que a decisão você não é responsável, você está ali como um facilitador do diálogo entre eles, e então isso vai ficando também, você vai tomando mais consciência do seu papel de mediador. Eu também acredito que isso vai suavizando. Ai, Bianca, a nossa conversa tá deliciosa, porque assim, você tá colocando situações que me fazem lembrar, enfim, de outros pontos que são super importantes, super importantes. Esse resolvedor de conflitos, ele não é responsável pelo resultado, né? Ele está comprometido com o meio, ele está comprometido como fazer da melhor maneira possível o seu papel, como ser um facilitador responsável, técnico, enfim, que possa desenvolver todas as suas habilidades para que ele seja enfim, um facilitador competente. Agora, a decisão é das pessoas, o resultado é das pessoas. E isso independentemente da área que você estiver atuando, né? Porque a gente está falando de mediação agora, né? Mas se a gente for pensar em outros processos também que, enfim, que contemplam essa gama enorme, né, de resolução de conflitos, a gente vai perceber que esse resolvedor ou esse gestor, ele vai trazer ferramentas, ele vai trazer um processo, ele vai cuidar do processo. Agora, o resultado, como as pessoas vão transitar por ele, depende delas. Aliás, se elas vão transitar, depende delas, porque a gente está baseado aqui na autonomia da vontade o tempo todo. Né? Exatamente. Fernando, uma outra coisa que eu queria também estar sendo muito falado, está sendo muito agora um foco de atenção, a gente agora está muito imerso nesse ambiente online, né? Todos os nossos trabalhos, os nossos encontros se resumem a essa tela aqui. Como é que fica essa adaptação em termos de habilidades que eu vou precisar desenvolver, que eu vou precisar adaptar no seu ver? O que muda para o mediador, para o resolvedor de conflitos estando no ambiente online? Seja uma mediação, seja uma reunião, seja uma negociação. Acho assim, todos nós, alguns já conviviam no ambiente online, né? Agora, todos nós fomos intimados a entrar para o ambiente online de uma hora para outra. Então, aqueles que já transitavam, eles já tinham, ao longo do tempo, desenvolvido algumas habilidades, e essas habilidades a gente pode dividir em dois campos. As habilidades técnicas, de tecnologia, para estar no ambiente online, né? E habilidades relacionadas ao meio que ele vai aplicar, se ele tem que fazer alguma adaptação para trabalhar no ambiente online. Então, assim, quando a gente está falando de um gestor de conflitos, por exemplo, um mediador que vai trabalhar no ambiente online, primeiro ele precisa estar muito confortável com o ambiente online. Então, a ferramenta que ele vai usar, seja a plataforma que ele vai utilizar, ele precisa conhecer essa plataforma, ele precisa estar confortável com ela. Então, vamos imaginar que ele esteja utilizando a plataforma Zoom, que é uma plataforma que está sendo muito utilizada, enfim, né, que foi também ganhando segurança, porque tem várias questões que envolvem a tecnologia e os meios privados, os meios, enfim, discussão de controvérsias, independentemente de serem privados ou não, porque tem uma questão de confidencialidade, enfim, tem muitos pontos aí, né? Mas, enfim, ele precisa saber como é que ele vai fazer, por exemplo, reuniões privadas. Será que ele vai fazer simultâneas? Será que ele vai colocar as pessoas numa sala? Ele precisa estar seguro para atuar em termos tecnológicos. Ele precisa também se assegurar que as pessoas que vão participar também estão confortáveis nesse ambiente tecnológico. Ainda, eu estou falando da ferramenta. Eu sei entrar, eu sei acessar, eu sei permanecer, eu estou bem naquele lugar, porque quando a gente está falando de mediação, uma das primeiras ferramentas é o espaço. Né? O espaço é super importante, o ambiente é muito importante, e de repente nós fomos todos colocados numa tela.
Nós somos todos colocados numa tela. Então, sem contar que tem a questão de acesso também, porque nem todas as pessoas têm acesso. Então, se a gente pensar em larga escala em acesso à justiça, esse é outro ponto super importante. Tá? Então, assim, primeiro ponto, a tecnologia. Preciso estar confortável e as pessoas também, e preciso dar acesso a essas pessoas. Depois, quando a gente fala de habilidades, conexão é algo muito importante para a mediação. Conexão, né? Então, há algumas, vamos dizer assim, a escutativa, como lidar nesse ambiente. A gente tem algumas possibilidades que melhoram essa, vamos dizer assim, essa comunicação. Por exemplo, colocar a pessoa, o orador que está falando numa tela maior, faz com que o meu olhar se dirija àquela pessoa. Então, o contato visual, que é algo importante e que a gente pode ter no presencial, a gente consegue também no ambiente online. Claro que, assim, eu quero fazer uma referência à questão cultural. Há culturas em que o olhar direto não é adequado, né? Enfim, mas eu estou trazendo aqui como um exemplo. O importante é que a gente perceba que aquela pessoa, que a gente estabeleça essa conexão. Estou me recordando de outro tema, o tempo. Sempre que a gente fica no ambiente online, ou na maioria das vezes que a gente fica no ambiente online, como o foco é muito grande e é uma tela só, o cansaço chega mais rápido. Se o cansaço na mediação, no processo de... ou durante, vamos dizer assim, a gestão de um conflito, já é algo para a gente tratar, por quê? Porque o cansaço pode impactar no quê? Na decisão informada. Né? Então, assim, se já é difícil presencialmente, quando a gente está falando no ambiente online, a gente precisa cuidar muito disso. Vamos fazer intervalos, vamos fazer reuniões, vamos dizer assim, mais curtas, vamos falar mais devagar, porque temos a tendência em falar rapidamente. Se a gente está fazendo uma facilitação de comunicação, isso é super importante. Sim, eu acho que confirmar melhor ainda o que está sendo dito, está sendo compreendido, né? Fazer mais checagens, mais confirmações. Muito. Sim. Muito, muito. Agora, assim, funciona bem. Talvez não funcione para todo mundo, como, assim, não há nenhuma resposta para todos. Tem que ter, a gente tem sempre o critério da adequação da vontade das pessoas e como elas estão confortáveis. Mas aqui nós estamos, Bianca, assim, eu estou conversando com você e agora a Mariana entrou, a Ana Paula, eu me sinto muito próxima de você. É verdade. É uma intimidade, né? É verdade. Fernanda, Bianca, foi, acho que um bate-papo aqui muito rico, né? Eu e a Ana, a gente saiu aqui para deixar vocês totalmente à vontade nessa conversa e fico feliz que tenha surtido aí o resultado desejado. Muitíssimo obrigada pela disponibilidade de vocês, especialmente você, Fernanda, que é a nossa convidada, nossa professora convidada, né, de hoje. A Bianca conseguiu trazer, inclusive, as perguntas que foram colocadas aqui no chat também. Passeamos aí sobre ambiente online, falamos um pouquinho de cada coisa. Esse é um tema super rico e com a sua experiência eu tenho certeza que essa conversa poderia durar horas aqui, mas como você colocou bem, né, Fernanda, a gente nesse ambiente online, a gente cansa mais rápido, né, perde a atenção mais rápido, isso tem sido um desafio aí para todos nós, e acho que não seria diferente aqui num encontro como esse, né, um webinar, uma live, a gente também tem visto eventos muito longos, né, acabam se estendendo aí por 1h30, 2 horas, e as pessoas acabam perdendo um pouco o interesse, né, enfim, tem também outros compromissos. Então, queria te agradecer aí por essa palhinha, né, essa conversa aí que você conseguiu tocar alguns pontos super importantes desse tema, das habilidades do resolvedor de conflitos.
A gente sabe que é um tema vasto e tem muito ainda para explorar na sua aula, né, da pós, mas, de qualquer maneira, foi muito válido aqui trazer esse tema e tocar nesse assunto tão importante. Então, muito obrigada, Fernanda, muito obrigada, Bianca. Vou passar a palavra aqui para a Ana também. Obrigada, Mariana. Fernanda, eu fico sempre muito encantada aí com todos vocês, profissionais da mediação. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco, inaugurando esse ciclo de webinars, né? A Bianca, que foi uma promotora aí também dessa discussão, enriquecedora. E a Mariana, eu agradeço demais a sua competência e a equipe toda, claro, que faz parte aí dessa nossa missão, que vem a ser o nosso curso, a nossa pós, que desde 2015, né, desde 2016, na verdade, depois da promulgação da lei da mediação, que ela vem atuando aí com muito empenho e cada vez mais se aprimorando, agora aí nessa abordagem da mediação online, que é um caminho que realmente não tem volta, né? Esse online veio para ficar. A gente, com certeza, se Deus quiser, aí depois que essa vacina estiver absolutamente já com todo mundo vacinado e todo mundo já livre dessa pandemia, a gente vai poder voltar à nossa normalidade, a gente vai poder se abraçar, a gente vai poder se tocar como é a nossa característica, né, brasileira, e também poder desenvolver aí o nosso curso presencial e, enfim, tocar aí o nosso projeto, que é realmente, acima de tudo, uma missão, né, Fernanda? Então, mais uma vez, agradeço a Fernanda, Bianca e a Mariana por vocês estarem aqui com a gente e nessa nossa empreitada aí da Integra. Obrigada, gente, foi muito bom. Obrigada, Bianca. Obrigada, também nos acompanhando. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.